Olá a todos. Hoje é 12 de junho de 2020. Eu quero aqui compartilhar com vocês, mesmo porque me foi autorizado a fazer isso, né? Eu sei também que você está aí ouvindo o meu áudio e já deve ter lido aí o texto que eu enviei, que é um texto bem resumido, na verdade, né? Então vamos começar do começo. E se você não tem paciência quanto à minha riqueza de detalhes da minha rotina diária, é só você ir adiantando o áudio e procurando a parte aí que te convém, na verdade. Ontem, dia 11, eu fiquei vendo televisão o dia todo, acessei a internet, fiquei deitado aqui no gramado do sítio. Só que eu estava com uma sensação de algo que iria acontecer, né? Como de fato aconteceu. Eu estranhei porque na data de ontem eu percebi que o homem do espaço que veio a mim me trazer a energia diária, eu percebi nele que ele estava um pouco assustado. Ele pertence à quarta dimensão e à quarta densidade. O planeta dele foi liberto há 873 mil anos atrás, como também o sistema solar dele, né? Então ele assumiu a responsabilidade na data de ontem de ter sido ele a vir a mim para me proporcionar a energia que eu preciso diuturnamente para poder sobreviver aqui mediante as alterações genéticas que eu sofri, né? Durante esses 12 anos, e agora, semana que vem, faz 10 meses, né? Que eu estou na presença deles. Vou procurar simplificar da melhor maneira possível o que de fato aconteceu e o que de fato eu vi. Então, ontem, quando eu havia percebido isso nesse ser, eu tive a certeza de que alguma coisa estava por vir. Então, para não ficar pensando muita coisa e nem ficar procurando através das habilidades que me foram dadas, né, da primeira até a sétima visão, eu procurei me interter assistindo televisão, acessando a internet, igual eu falei. Tirei um cochilo no gramado aqui de casa, tomei banho de piscina, depois eu tomei um banho normal, né? E fiquei depois 1 hora e pouca dentro da banheira também, depois do banho, porque eu uso mais a banheira para relaxar mesmo, entendeu? E eu senti quase que a mesma sensação daquilo que eu falei em áudios anteriores, né? Onde eu expliquei de uma forma bem detalhada e ao mesmo tempo resumida de como é a compreensão da outra realidade que até o presente momento essas pessoas do espaço que aqui habita, né, neste céu, nesta dimensão, nesta densidade, não tinha conhecimento. Então não vou aqui fazer mais
nenhum resumo em cima disso, porque eu já falei e vai ficar muito cansativo para mim se eu repetir tudo isso. Então ontem, por volta das 10, entre 10 e 11 horas da noite, né, entre as 22 e as 23 horas, eu deixei de acessar o WhatsApp, fiquei ainda assistindo televisão e resolvi sair um pouco para o quintal aqui do sítio. Olhei para o céu estava todo límpido, todo estrelado, e toda vez que eu olhava para o céu, meu coração acelerava e acelerava muito. Então eu usei um código específico e no momento que eu terminei de pronunciar o código, eu dormi imediatamente. E esse código, ele é muito forte, é um código muito poderoso, entendeu? Inclusive, há muito tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu usava demais esse código e eu fui chamado a atenção para que eu não fizesse isso, né? Tudo isso é relacionado àquilo que eles me deram como responsabilidade de assumir, né? Então, eu ouço pessoas no mundo inteiro conversando, eu ouço esses seres, né, que eu chamo de homens e mulheres do espaço, conversando também. Eu entro na frequência deles e tudo que eu ouço não é fruto da minha imaginação. Eu ouço em audível voz. Audível voz. Então imagina você ouvindo centenas, milhares de vozes falando ao mesmo tempo na sua cabeça, e você, ao mesmo tempo ouvindo, né, essas vozes, você ouvir também a voz desses homens e mulheres do espaço. E você saber que tem pessoas chegando, pessoas saindo do sistema solar. Você ouve, né, o barulho das naves quando entra aqui na atmosfera. Correto? O único momento que eu tenho paz é quando eu entro em profundo estado de compreensão deste céu maravilhoso. E quando eu falo esse céu, já falei trocentas vezes que não é esse aqui do nosso planeta, tá? Não é a atmosfera que limita esse céu. Quando eu falo céu, eu quero dizer o universo de um modo geral, que é o mesmo que existência, né? Então, essa existência é o primeiro céu. E são 1000 céus, igual eu já falei para vocês também. Então, quando eu entro para ouvir as coisas que existem no espaço, aí eu tenho paz. Porque no espaço não existe som. Então lá você não ouve barulho de nave, lá você não ouve vozes, nem nada. Então quando eu concentro o meu olhar, a minha audição em ver os planetas, daqui do nosso planeta eu consigo enxergar qualquer planeta através da primeira e da sétima visão. É nesse momento que a minha audição ela se direciona no vácuo do universo, e por não ter som no espaço, e é impossível lá ter som. Se você explodisse uma bomba de hidrogênio ou uma bomba atômica no universo em si, se fizesse um barulho seria imperceptível, porque não faz. Correto? Então, às vezes, eu entro, né, nesse estado de refúgio, né, para poder ter um pouco de sossego. Então, na época, quando me foi dado 7.023 códigos e 7.023 sigilos, e me foi ensinado a usar tudo isso, eu, para mim mesmo, eu fazia grandes milagres, né?
grandes maravilhas. Por quê? Porque quando eu olho para uma rocha, eu sei que aquele átomo que compõe aquela matéria ali, ele tem uma equação. Então, eu descubro aquela equação. Eu me relaciono com aquela equação através da minha equação. Então, eu tenho que elevar a minha energia para poder fazer aquela energia da rocha, ou a energia da natureza, do vento, da água, do fogo, a consciência da expansão vegetal e animal, ficar em certos momentos em uma profunda relação comigo. Então eu entro no que as pessoas chamam de frequência, que seria o mesmo que você sintonizar 2 rádios de comunicação na mesma banda. Entendeu? Então, quando eu falo para vocês que é necessário haver uma relação com os elementos da natureza, quando eu falo dos princípios básicos, que é o respeito mútuo pela natureza, isso é apenas para que você tenha comprometimento em respeitar aquilo que do qual é superior a você. Porque a água é superior que nós, a terra é superior que nós, o fogo é superior que nós, o vento é superior que nós. Qualquer expansão animal, do mais simples que seja, ele pode se tornar letal e acabar com qualquer vida humana, humanoide existente aqui no planeta. Você pode ser intoxicado por qualquer planta que seja que queira te intoxicar. Então, somando a nós perante a natureza, e quando eu falo eu, você sabe que eu afirmo aquilo que realmente sou, eu não significo nada perante a natureza. Mesmo ela estando corrompida e mesmo por ter passado por esse processo de corrupção ao longo dos milênios, né? A partir do momento que o primeiro Hayazin foi contaminado, né? Por aquela raça antiga que desceu aqui. Então, no começo, e eu estou fazendo aqui esse paralelo para que você entenda, no começo eu simplesmente achava, né, tudo aquilo maravilhoso. E eu uso o termo achar porque tudo que é novo é maravilhoso, tudo que é novo é revelador, é excepcional, mas depois cria um costume. Então aquilo para você é algo que passa a fazer parte da sua vida, não é mais algo excepcional, é apenas um costume. Então hoje, quando eu passo, até aqui mesmo no sítio aqui da minha mãe, ou em qualquer lugar que eu esteja, às vezes eu sozinho, porque eu tenho que respeitar a pessoa que está do meu lado, porque e muitas das vezes até aqueles que dizem compreender, no fundo não compreendem nada, né? Então quando eu estou sozinho, eu coloco a mão sobre a terra e ela começa a tremer. É como que se houvesse um compactador invertido na terra, compactando ela de baixo para cima. Então eu sinto tudo tremer. Entendeu? E através do tremor me é mandada frequências geométricas, frequências matemáticas que me dá a interpretação pura do que a Terra quer me dizer. A mesma coisa com o vento, com a água, com o fogo, entendeu? E para explicar isso aqui fica um pouco complicado e vai se estender demais, não é esse aqui o objetivo hoje. Então, quando eu deito no gramado igual eu fiz ontem,
a grama ao meu redor, ela cresce. E ela me envolve como um cobertor. Isso pode ser impossível, pode ser escandaloso para todo mundo que vai ouvir isso aqui, mas é a verdade. Por quê? Porque o primeiro passo eu assumi, que foi admitir minha falha. Então, se for somar erros sem mera dramaturgia, eu posso dizer que eu sou o homem mais errado. E se eu recebo esse título, eu não me envergonho dele, pelo contrário, eu sinto orgulho. Porque não existe nada mais sublime no ser humano, no homem, que é ele admitir o erro que ele tem. Que é ele viver a vida que ele tem. Que é ele não usurpar aquilo que ele não seja. Então, quando você se assume, quando você se admite, tudo conspira ao seu favor. Então, quando eu soube do potencial do planeta, quando eu soube da grandiosidade do planeta, quando foi me mostrado, porque para mim antigamente isso aqui era só uma esfera onde a sua planície existia água e terra e vegetação, animais e seres humanos, e que essa esfera era a única que possuía vida em toda a existência. E eu quebrei a cara muito feio. Mas eu não me culpo por isso, porque eu nunca tive ninguém que viesse a mim e falasse a verdade comigo na época. Então eu vivia em cima daquilo que a religião me ensinou, eu vivia em cima daquilo que a ciência me ensinou. Então eu não poderia admitir um erro onde eu estava ali como sendo uma pessoa inocente. Então não tinha como. Então quando eu falo da interação com a natureza, é porque ela, essa mulher maravilhosa chamada Eleape, ela tem uma consciência. E quando a gente fala consciência, a gente não fala propriamente cérebro ou coração. Porque a consciência é algo muito além do que isso. Porque quando esse corpo aqui, quando essa carcaça aqui, que dioturnamente entra em conflito com aquilo que é puro, que é a sua centelha, por isso que às vezes temos a tendência de sermos conscientes e outras vezes temos o erro de achar que o certo é errado. Esse é o indício do conflito que eu falo para vocês. Mas a descoberta que me foi dita, e o dia que eu fui levado no núcleo do planeta, que não tem nada a ver com essa coisa que a ciência diz, quando eu vi ali a personificação do que era a consciência de um planeta, eu me culpei por várias vezes que eu urinei no chão, que eu cuspi no chão, mas eu também soube, diferenciar o que é necessidade humana. A que momento há o desrespeito e a que momento que há a aceitação do próprio planeta. Então, eu descobri que esse planeta se chama Eleape. Eu descobri que se eu merecesse todos os seus elementos, eles iam entrar em comunhão comigo. Eu descobri que quando a gente respeita e a gente julga do mesmo jeito que a gente é julgado, as coisas fluem de uma maneira ímpar. E foi a partir daquele dia que eu tinha me comprometido que toda vez que eu recebesse a carga máxima de energia de 100%, 50% eu daria a ela.
Então ela tem esse respeito por mim, mesmo eu sem merecer. Eu tenho muita admiração e muita gratidão por ela. E ali a gente se torna uma só pessoa. Então às vezes eu aponto a mão para o chão, a água brota, ela brota de uma maneira tão simples que ela fica em torno de 10 a 15 centímetros do chão, esguichando como se ali tivesse um cano estourado. Eu bebo a água retorna para o solo. Isso, para quem me ouve, pode parecer fantasioso, pode parecer loucura. Pensa o que você quiser, você tem o direito, igual eu falei. E muito mais direito ainda de não acreditar naquilo que eu falo. Então, quando eu estou em um lugar onde tem muito mormaço, eu chamo pelo vento e o vento sopra. E ele sopra à medida que eu peço. E deveria ser assim com todos os seres humanos. Todos. Nós poderíamos ter todo esse complexo industrial que hoje temos no mundo no meio da natureza, sem a necessidade de destruí-la para construir. Poderia tudo ser construído de pedra, como foi no passado. Hoje você olha as estruturas do passado, você fica horrorizado, mas você tem que entender que no passado aquilo era belo. Hoje aquilo já foi destruído, foi corroído pelo tempo. Então, se vocês tivessem ido no passado como eu fui levado e tivesse visto como era o Egito, como era a África, como era a Antártida e ainda é debaixo do gelo, vocês iriam olhar e falar assim, não, isso aqui é uma cidade futurística. Então, se você olhasse, você ia ver que aquela cidade ela tinha sido construída de granito, dos mais nobres que a terra produziu através do processo da mineração, né? Então, são cidadelas gigantérrimas que foram feitas de metal e pedra. Então, se nós tivéssemos essa união, tudo que tem hoje seria assim, não haveria cerrado, não haveria... Eu vou usar o cerrado como termo melhor, tá? Não haveria o cerrado, havia somente Mata Atlântica. Em cada aspecto, hoje onde era seco, antes era uma bela floresta. Onde hoje é deserto, antes era uma bela floresta. Então o nosso planeta ele seria totalmente verde. E isso ia refletir como uma questão como um reflexo até nas águas do oceano. Então quem chegasse de fora não ia ver um planeta azul, marrom e branco, cinza e às vezes vermelho como a gente vê. Quando a gente está para fora do planeta, a gente olha para o planeta que a gente enxerga dessa forma. Mas você ia ter só uma esfera esverdeada, coisa mais linda e bela. E a própria natureza ia ensinar o homem o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer. Mas o homem rejeitou tudo isso. Ele optou por destruir. Então, quando você se relaciona com a natureza, ela te responde de um jeito tão grande, tão sublime, que você fica apavorado. Apavorado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa minha sensação de que algo estava para acontecer anterior ao eu olhar a face daquele ser,
quando eu deitei na grama, quando eu coloquei a mão na terra, eu senti a energia desse planeta pulsar de uma maneira diferente. Eu senti uma alegria na essência do planeta. Então, eu sabia que era coisa boa. Então, ontem, quando eu deitei no gramado aqui, quando eu acordei, a grama tinha crescido tanto que ela tinha cobrido meu corpo. Por quê? Porque a natureza sabe o respeito que eu tenho por ela. Se eu sinto sede, eu não preciso bater na casa de ninguém, nem procurar uma loja de conveniência para comprar água mineral. Basta eu colocar a palma da minha mão no chão, usar o meu dedo indicador e ficar furando a terra para fazer uma passagem mais simplificada, que a água jorra. E isso não é porque eu sou mágico, nem porque eu sou ilusionista, não. Eu só não faço isso em vídeo para vocês verem, porque qualquer infeliz, invejoso, pobre e cego poderia dizer: ah não, debaixo ali o Carlos colocou um cano, ele colocou o dedo ali, uma pessoa ligou a água lá e a água saiu aqui. Então por isso que eu evito fazer muitas coisas, porque as coisas que eu faço para fazer, filmando para vocês, para aqueles que são infelizes, pobres e crus. E quando eu falo infeliz, é infeliz em todos os aspectos. Quando eu falo pobre, não é financeiramente, é pobre por si mesmo. Então, para evitar, né, essa fadiga, eu evito fazer muitas coisas através da câmera de um celular ou da câmera de uma filmadora. Evito. Porque as pessoas que gostam da gente vai chorar, vai ficar surpreendida, mas aquelas pessoas que sentem inveja de nós, que são mesquinhas, mentirosas e medíocres, elas vão colocar uma dúvida. Ah não, ali tem um cano que ele sabe que está quebrado, a pessoa lá liga a torneira ou liga o registro, a água sai ali e as pessoas vão achar que ali está fluindo água. Aquilo ali é trambique, aquilo ali é falso. Então por isso que eu evito fazer muitas coisas, e quando eu faço para uma, duas, três pessoas só. Entendeu? Mas quando vocês estiverem junto comigo, e por estar junto, eu sei que vai ser permitido isso, porque igual há minutos atrás eu estava falando, quando eu estou sozinho, eu procuro subir na árvore voando, eu aponto a mão para uma pedra, mudo ela de lugar, levitando ela só com a palma da minha mão. Então são coisas que eu faço para me agradar, para colocar em prática aquilo que me foi dado de graça, que é direito de toda a humanidade ter, e que ao longo dos anos, dos milênios, dos séculos foi perdido por causa da corrupção. Agora, quando eu estou perto de pessoas que já me conhecem e eu faço uma coisa ou outra, eu faço na segurança daquela pessoa não sair correndo. Correto? Hoje você assiste, né, na mídia, e quando eu falo mídia, envolve vários aspectos, ilusionistas, como Chris Angel, Dynamo e outros tantos por aí. Por que essas pessoas apareceram? Porque quando alguém falar dessas coisas que falo e mostrar a mesma habilidade de fazer aquilo que eles estão fazendo ali, você vai dizer: ah não, o Carlos está fazendo aquilo ali porque ele é ilusionista. É simples, eu já vi um mágico fazer aquilo ali, ó, ele está fazendo a mesma coisa, né? Então por isso que é bom a gente ter sabedoria para evitar muitas coisas. Então por isso que eu não trato aqui muitas coisas com vocês, porque senão a maioria ia ficar enlouquecida, né? Então eu opto por escolher o momento. Eu não preciso da permissão deles para isso.
O que eu preciso é ter responsabilidade de saber qual vai ser a reação daquela pessoa que vai me ver fazendo. Que nem quando eu estive lá em Araçuaí, quem ouviu o testemunho da Gilda e da irmã dela. E aquilo ali, em 100, foi 0,5%, né? Mas elas sentiram um pouco aquilo que de fato era e é. Então, por causa dessa relação que eu estou resumindo aqui para vocês, e ao mesmo tempo respondendo a pergunta de muitas pessoas que têm curiosidade de saber como é assim. Você conversa com a água, ela te atende. Você conversa com a terra, ela te atende. Quantas e quantas vezes eu deitado na terra pura, onde não tinha grama nem nada, eu comecei a afundar na terra como se fosse uma terra movediça. E a terra toda me tampou. Quantas e quantas vezes eu via uma árvore morta, eu abraçava ela e desejava que ela revivesse, e ela passou a viver. Quantos e quantos animais já chegaram próximo a mim, olhava para mim, permitia que eu descobrisse a sua matriz divina, e eu sabia, através do olhar daquele animal, o que estava acontecendo. E aquele animal era curado. E a gratidão dele é muito maior, trocentas vezes, 1 bilhão de vezes, do que a gratidão de uma pessoa humana. Quantos e quantos testemunhos eu tenho arquivado para mostrar e expor ao mundo das coisas que eu fiz e foram filmadas, fora o testemunho que as próprias pessoas irão dar. Até o dia em que eu disse que não faria mais nada e deixaria que o tempo cuidasse de cada um, porque não era minha responsabilidade cuidar de ninguém, como não é. Então eu brinco se tiver que brincar, eu xingo se tiver que xingar, eu falo putaria se tiver que falar, tá entendendo? Porque eu sou uma pessoa transparente. Eu sou uma pessoa transparente. Eu não me faço de santo porque eu não sou santo. E isso é uma qualidade que poucas pessoas têm. Realmente assumir quem realmente são. Por isso eu disse para vocês que eu nunca pedi por isso. E se eu soubesse que tudo isso existia e me fosse dado a liberdade de dizer eu quero ou eu não quero, eu digo para vocês que por mais grandioso, maravilhoso que seja, eu não queria. Porque assumir responsabilidade de falar aquilo que de fato tem que ser falado, sem usurpar, sem pedir nada a ninguém, é difícil. Porque todos nós somos corruptos. Todos nós. Não tem ninguém perfeito nesse mundo. Não terá ninguém perfeito nesse mundo. Ninguém é santo nesse mundo. Mas quando você é um porra louca, igual eu sou, a natureza, ela te olha porque ela sabe que pode confiar em você. Esses homens e mulheres do espaço, a qual você foi apresentado a eles, passa a ter desejo de a cada dia mais estar perto de você, porque sabe que você não vai bajulá-los, você não vai adorá-los, você não vai ter eles como senhores e senhoras de sua vida. Você tem liberdade de conversar com eles o que você quer, perguntar o que você quer, pedir para ir em seus mundos quantas vezes você quiser, pedir por outras pessoas e a resposta ser na hora. Tá entendendo? E muitas vezes,
quando acontecia e acontece, né? Mas eu vou falar um pouco do passado, quando acontecia dentro do nosso céu mesmo, vários seres de outras galáxias, quando vinha para nossa galáxia, quando fazia as supervisões em sistemas solares, quando chegava aqui, a primeira coisa que eles pediam era que seus emissários viessem até a mim para me levar até a eles. Outrora, eles mesmos vêm a mim de uma forma assim tão sublime, tão grandiosa, que eu não vou dizer que eu não sou merecedor. Eu vou dizer que isso acontece porque eu trabalho para que isso aconteça. Então, hoje, a minoria dos seres humanos gosta de mim porque passaram a ver que eu sou assim, que eu sou o que sou, e quem não estiver satisfeito, que desapareça. Não é verdade? Para esses homens e mulheres do espaço, eu sou o que sou porque eles me veem de uma forma que talvez eles não tenham visto em outras pessoas. Por isso que quando eu desejei falar para qualidades de pessoas e não quantidade. Se eu quisesse quantidade, eu tenho e posso abrir o templo mais luxuoso que vai existir no mundo. Eu posso construir, tenho recursos para isso, tenho dinheiro para isso, e criaria ali uma doutrina, uma nova religião. Aí eu teria o quê? Quantidade de pessoas, porque não cobraria um centavo, não teria o dízimo das estrelas, não é verdade? E as pessoas iam uma falando com a outra, uma falando com a outra, uma falando com a outra. Daqui a pouco as religiões estavam vazias, as igrejas estavam vazias, os templos cristãos estavam vazios, os templos no mundo inteiro estavam vazios. Por quê? Porque ali tem uma pessoa que fala e fala de graça, e o que ele faz as outras pessoas não fazem. Então, se eu quisesse isso, quantidade, eu teria feito. Quando eu fui escolhido, eu acho que existia 7 bilhões de pessoas no mundo. E quantos antes de mim existiu? Quantas outras pessoas morreram? Né? Então, eu não vou dizer que eu não mereço. Por mais que eu queira dizer e possa ter dito às vezes, a questão é, eu não mereço, mas eu faço por merecer. Porque aquilo que eu falo para as pessoas é para que elas aprendam, se elas quiserem. Se elas quiserem. Quer aprender? Quero, ótimo. Quer aprender? Não quero. Então, paciência. Eu não vou introduzir nada do que eu falo na tua cabeça, muito menos cair no ridículo de dizer que você tem que acreditar naquilo que eu falo. Sabe? Então, as pessoas estão vendo isso em mim. E por isso que mais e mais pessoas, 2, 4, 10 pessoas, às vezes por mês, ou 2 ou 3 pessoas por semana, quando me ouve no canal do Rodolfo, ou quando me ouve por parte de um amigo, por parte de um parente, e passa a ter interesse em me ouvir, porque aquela pessoa, ela faz parte de uma qualidade que um dia ela vai descobrir. Tá entendendo? Então esse é o meu diferencial. É ser quem eu sou diante do planeta, diante das pessoas, diante dos animais, diante de homens e mulheres do espaço. É falar o que pensa de verdade, com eles, com a natureza, com tudo que existe.
É não estar gostando de uma coisa e dizer não quero que isso aconteça. Não é passar a mão na cabeça, bajular, achar que está tudo bem, consolando a pessoa, né? Edificando a pessoa, exortando a pessoa, não. É o contrário. As pessoas, elas têm que olhar para mim e entender que eu não estou nem aí para elas. Elas têm que olhar para mim e têm que entender que amanhã elas não mais estarão comigo, mas elas terão bagagens suficientes para se virar na vida daquele momento em diante. Elas têm que entender que se elas fracassarem é porque elas é culpadas. Elas são culpadas. Se elas vencerem, elas irão vencer e elas serão as maiores beneficiárias disso. Tá entendendo? Então, quando eu falo isso, que eu não tô nem aí pra você, é porque eu não vou te bajular. Eu não vou pedir que você acredite em mim. Eu não vou mentir pra você. Eu não vou ficar de mimimi para que você tenha uma boa impressão de mim. Pelo contrário, eu vou fazer de tudo para você fugir de mim. Porque a maior qualidade de um homem entre todas é quando ele mostra verdadeiramente o seu defeito. Né? E eu mostro o meu defeito para todo mundo. Por isso que as pessoas me vê e me vê com respeito, porque sabe que eu não escondo nada, que eu não tenho medo de nada, que eu sou pau para toda obra. Tá entendendo? Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. E isso faz parte de várias perguntas que me são feitas no Facebook, até mesmo aqui pela minha lista de contatos do WhatsApp. Então, eu espero ter respondido da melhor maneira possível como é minha conexão. E mais uma vez, por mais que a maioria aí esteja careca de saber como eu sou como pessoa. Né? Então é isso aí. Então, essas qualidades que me foram dadas, que eu resumo em uma só qualidade, que é falar a verdade, me atrai para as coisas boas. Né? Então, sempre, dioturnamente, eu entro, né, naquele conflito, naquela tristeza, naquele remorso por ter aberto, né, mão da minha vida, abrido mão da minha vida para poder falar com vocês essas coisas. E às vezes eu penso o seguinte: por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Em outros momentos eu penso, né? Caramba, se é bom ter tudo na vida, por que eu não vou ensinar aquela pessoa ali a ter também, né? Então entra esse conflito dentro de mim. Porque nenhum ser, ele me pediu que eu dissesse nada. Nunca. Pelo contrário, eles ficaram até surpresos na federação quando eu desejei falar. Por quê? Porque eles me conhecem e sabia que eu ia levar a mensagem que eles me passaram e que eu ia transformar aquilo que eles me passaram como mensagem para quem quisesse ouvir. E eu acho que a maior preocupação deles foi mostrar realmente como eu sou. Né? Então por isso que hoje as pessoas falam: poxa, eu nunca vi uma pessoa contactada falar da maneira que você fala, Carlos. Eu digo para vocês que nunca nenhum ser ele me deu uma mensagem para passar para a humanidade. Não. Eles me chamam
como aconteceu hoje, conversam entre eles, conversam comigo, eu fico a par da situação, eu compreendo a situação que está acontecendo. Quando é um ensinamento, é direcionado a mim, e quando eu vejo que aquilo que me foi ensinado eu posso transformar de livre e espontânea vontade como mensagem para quem quiser ouvir, eu faço. Por isso que eu falei que é necessário eu chegar a um consenso de poder ter cuidado em transmitir o que eu falo, porque eu tenho que traduzir tudo que eles falam para a nossa língua nativa, que é o português. E procurar as palavras certas, por mais que eu seja péssimo em português, procurar de forma correta as conjugações verbais, para poder a mensagem, que na verdade era um diálogo meu com eles, então o meu diálogo com eles, para vocês, se transforma em mensagem. Não é diga para o povo, ó grandioso Arques. Não, nada disso. São conversas pessoais que eu transmito através de mensagem. Se eu falar bem, se eu não falar, tanto faz para eles, né? Tanto faz. Às vezes eu pergunto: existe alguma mensagem que eu possa passar para as pessoas? E eles respondem para mim assim: interprete tudo que tu conversou com a gente, né? Com todos nós. Aí eu entendo que aquilo que serviu para mim pode servir para quem quiser que me ouvir falar. Correto? Então por isso que eu transmito para quem me ouve aquilo que nenhum contactado faz. E eu tenho orgulho disso. E ter orgulho não é sinônimo de soberba. Ter orgulho é assumir o valor próprio. E eu significo muito para mim. Eu significo muito para mim mesmo. Correto? Porque, que nem eu disse para vocês, o melhor amigo que eu tenho sou eu. Esse eu posso chamar de amigo. Os outros eu chamo de colega, mas eu me chamo de amigo, né? E fora de mim, todos os outros são colegas. Colegas. Então, gente, por consequência dessa sensação de ontem, e com tudo aquilo que me foi dado, inclusive, como eu falei no início do áudio, os 7.023 códigos e sigilos, como tudo no começo é uma mil maravilha, e a gente quer sempre estar testando as habilidades, né? Você quer sempre estar traduzindo a equação de uma pedra, a equação da água, a equação da matéria que compõe a terra, da matéria que compõe a água. Aí você enxerga o seu núcleo, a sua célula, o seu átomo, e ali você desfragmenta e você tem ali um painel, né? Um painel infinito de possibilidades a partir da matriz divina daquele elemento, que aos seus olhos pode parecer inerte ou morto, ou ser sentido como um pedaço de plástico ou um prato de vidro, mas tudo é vivo. Tudo é vivo. Então, na época, eu me sentia, entendeu? Um homem muito poderoso, sabe? Poder atravessar a parede, poder ficar invisível, poder
tocar numa pedra de 20 mil toneladas e mover ela de um lado para o outro só com a palma da mão e você não sentir peso nenhum, porque você entra na frequência da energia daquela matéria e ela se dissipa, a sua energia, a energia do ambiente. E aí você vai fazendo aquilo e tudo fica naquela palavra, né? Tudo é metafísico, né? Então você consegue dobrar os elementos da natureza, você consegue manipular as coisas para o bem comum e você descobre as habilidades. Então tudo no começo é mil maravilhas. E aí, dentre os 7.023 códigos e símbolos, eu usava sempre um para poder dormir. E teve um dia que eu dormi durante 4 dias direto. E quando eu acordei, eu não sabia que dia que era, não sabia a hora que era. E depois o meu corpo reagiu de uma forma tão ruim que eu fiquei muito mal. Mas o que podia me isentar das vozes que ouço do mundo inteiro e das vozes que eu ouço entre a comunicação desses seres, a solução era o conjunto de 3 sigilos e a pronúncia de 140 códigos. Na hora que eu terminava a última palavra, onde eu estivesse, eu caía. Caía, dormia, acabou. Então o meu corpo começou a reagir muito mal com isso. Eu comecei a passar muito mal. Eu tive um distúrbio muito grande em relação ao meu sistema digestivo, a ponto de sofrer muito, muito mesmo. Só eu sei. Não existia dipirona, nem paracetamol que pudesse tirar a dor de cabeça que eu tinha, nem a dor nos ossos e nem a dor no corpo de um modo geral. E foi aí que eles disseram para mim: olha, não faça isso. E aí eu fui compreendendo, né? A que ponto eu podia chegar e a que ponto eu devia retroceder. Então, quando eu vi que algumas anomalias começaram a acontecer no meu corpo, principalmente quando eu criava, né, aberturas dimensionais através do campo energético do eixo Tember, junto com o núcleo Lopid, que é a consciência do próprio planeta, eu atravessava de um lugar para outro em fração de segundos. E a maioria acha que é tudo ilusão, que é tudo mentira, que é isso, que é aquilo outro, né? Mas quem vive e quem tem essa habilidade sabe muito bem como é. E aquilo foi trazendo distúrbio para o meu corpo. Tinha dia que eu acordava do cochilo que eu tinha e parecia que eu estava com catarata nas vistas, porque eu enxergava tudo embaçado. Eu fazia o número 4 com a minha mão na minha frente e ficava só aquele borrão. Eu lavava o olho, eu deitava no sofá, eu mentalizava o sigilo e pronunciava com a boca o código, e aí minhas vistas voltavam a se restabelecer, porque eu estava corrigindo a energia do meu corpo. Então eu paguei um preço muito alto. Por isso que eu disse, tudo no começo é mil maravilhas, mas depois você tem que assumir as consequências, né? E as consequências que eu assumi foi consequências assim horríveis, que nenhum deles vai corrigir para mim, porque foi minha responsabilidade e eu tinha sido informado disso. Então hoje, quando eu tenho essas sensações de querer usar ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta, ou a sétima visão, eu penso muito, porque eu sei que ali a minha energia, se ela estiver em 50%, ela cai para 35% em questão de uso, né? E na época eu usava o código e pronunciava, né? Usava um sigilo
e pronunciava 2 códigos e eu via toda a minha família em tempo real. Uns indo na cozinha, outros indo ao banheiro, outros entrando dentro do carro. Era aquela coisa doida. E eu mandava mensagem, né? Por SMS na época. Depois, mais tarde, surgiu o WhatsApp, né? Mas depois primeiro foi o SMS, depois o Messenger, né? E eu mandava mensagem assim, falava assim: olha, tô te vendo você aí. O pessoal ficava horrorizado, né? Às vezes, primos meus, né, entravam em contato comigo. Antes mesmo de entrar, eu já sabia que ia entrar. Então, assim, você consegue enxergar tudo em tempo real. Em tempo real. Eu percebia que depois de cada ciclo, eu me sentia mais envelhecido, entendeu? Muito mais fadigado e tudo mais. Até que eu fui reduzindo. Então, voltando aqui, quando eu tenho essas sensações, eu procuro fugir delas, porque todo ser humano é curioso. Então eu evito usar a primeira visão, segunda, terceira, sétima, para saber o que é que está por vir, conforme eu já falei até em outros áudios, né? E aí, na data de hoje, eu levantei como sempre, com aquela mesma rotina que a maioria já conhece. E não tem nada mais gostoso do que você ver o amanhecer, quando você vê o primeiro clarão do dia. Então eu fiz o meu café, porque eu pedi minha mãe para dar uma licença, né, para os caseiros dela, que são um casal de idosos que mora aqui. Então eles estão curtindo lá, junto com a filha deles, lá em Sete Lagoas. E eu fico aqui sozinho. E minha mãe gosta muito de viajar, então quando ela está aqui eu vou para minha casa, que nem semana passada eu ia para minha casa, e acabou que ela foi visitar minha avó, vai ficar lá na minha avó uma semana, e eu continuo aqui. Na hora que ela chega eu vou embora, na hora que ela viaja eu venho aqui para ficar aqui para ela aqui, entendeu? Mas tudo isso está no fim. Eu apenas estou realizando uma vontade que ela sempre quis, que foi de ter sempre o filho perto dela, coisa que ela nunca teve. E eu já expliquei isso também no áudio, né? Então, em meio a tudo isso, hoje, para mim tomar meu café da manhã, e eu quase que não consegui dormir à noite, é só aqueles cochilos básicos mesmo, né? Só quando o negócio está muito feio mesmo que eu vou lá e uso um sigilo para me dormir pelo menos 2 horas. Aí eu não vejo tanto problema, mas a longo prazo pode acontecer um problema sim. E com isso, né, ao fazer o café hoje, eu comecei a ficar muito trêmulo. Eu comecei a sentir muitos calafrios. Conversei com algumas pessoas no WhatsApp, fiquei brincando no WhatsApp o dia inteiro. Fiquei enchendo o saco de alguns, né? Zoando alguns, zoando outros, né? Até que eu percebi que de fato alguma coisa ia acontecer de uma hora para outra. E foi uma coisa assim tão grande, porque já faz um tempo já que o meu transporte não é mais por naves, né? Então foi criado um tipo de arco. Esse arco, ele se monta onde é que eu estiver, ele fica do tamanho que tiver que ficar, e ali ele abre o fluxo das dimensões e eu atravesso para o outro lado, que é a coisa mais rápida que existe, né? Inclusive, na época aí foi feito desenho para ilustrar muito bem isso aí, para quem quisesse ver como é, né? Então eu saí aqui do quarto, onde eu estou com a televisão ligada, tocando essa musiquinha aqui. Quando eu abro a porta aqui de casa aqui, né? Quando eu abro a porta do quarto para ir para a sala de estar, tem a sala de estar, a sala de TV aqui,
e mais pra frente a sala de jantar, e vem a bancada e a cozinha. E lá no fundo é a área de serviço da minha mãe. Voltando, tem uma outra sala de visita que faz a entrada aqui da varanda, né? E aqui nós temos 40 metros de varanda colonial de uma ponta a outra, que é muito grande, entendeu? Muito grande mesmo. Então tem duas portas, né, grandes aqui. Quando eu abri a porta do quarto para ir para a primeira sala, já saindo aqui do corredor aqui para entrar na primeira sala, ao abrir a porta, eu não vejo a sala, nem um pedaço do corredor. Eu vejo um lugar totalmente diferente. O que eu fiz? Eu fechei a porta novamente. Fiquei preocupado de, através de um lapso do tempo, eu sentir, ou eu falar, ou eu ter falado algum código, algum sigilo. Quando eu abro a porta novamente, a mesma cena. Na porta, a mesma cena. E aí eu olho para minha retaguarda, vejo a cama, vejo a televisão, vejo a mesinha aqui, vejo o telescópio que é virado para a janela, que é um telescópio que eu ganhei há muito tempo. E é um telescópio bobo, baratinho, custou R$300. É aqueles telescópio de criança mesmo, mas que fica aqui como enfeite aqui no tripé. Eu fecho a porta novamente, volto, vou na janela e vejo o quintal normal. A casinha do caseiro aqui embaixo. Eu vejo o galinheiro lá na frente, as árvores. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não é possível que esse arco se montou aqui dentro de casa. Eu estava sem camisa, né? Eu fico sem camisa 24 horas por dia, só uso camisa quando eu saio do portão para fora. E não tinha como, né, eu vestir nenhuma roupa, porque a minha mãe tem pavor de guarda-roupa, cômoda dentro de quarto. Então, existe aqui um closet coletivo e existe o closet do quarto dela. Então, todos os quartos aqui é com cama de casal. Não, tem só um aqui que é com 2 camas de solteiro. Então, os quartos aqui são cama de casal e não tem guarda-roupa e nem cômoda, certo? E tem um closet coletivo. E nesse closet coletivo, 3 portas do armário é para cada quarto, entendeu? Aí você tem 3 portas correspondentes a cada quarto. É igual um quartel mesmo. Ela gosta assim, que ela tem pavor de guarda-roupa, essas coisas, né? Então, eu não tinha roupa dentro do quarto. Eu estava só vestido de bermuda. Então eu abri novamente a porta, a mesma imagem que eu vi. E a imagem que eu vi foi uma planície toda gramada, mas as gramas eram bem altas, não uma grama rala como essa grama que existe aqui no nosso mundo, mas umas gramas bem altas, tá? As folhas das gramas é bem alta, e eu via que a cada distância, que acredito eu, né, de 1,5 metro a 2 metros de distância, eu via cristais, correto? Então, eu entrei dentro desse mundo, em carne e osso, em corpo físico. Quando eu olho para minha retaguarda, eu não vejo mais a porta de casa, do quarto. Eu continuo andando, eu olho para o céu, eu vejo só uma forte luz, não vi planetas, ou sol, ou sóis, ou luas, não, nada disso. Eu estava, há minutos atrás, antes de gravar esse áudio aqui, em um lugar dentro de uma nave. Essa nave, ela tem toda a estrutura dentro dela que você pensar. Ela tem esse complexo de montanhas, ela tem complexos de oceano. É uma nave colossal, gigantesca, correto?
Mas a princípio, a primeira impressão que você tem é que você está em um planeta. E na hora que eu fui pronunciar um código para ver do que se tratava, eu fui impedido, né? Aí apareceu um ser muito belo, que não tem olho, não tem boca, não tinha nariz, nem orelha. Eu vi só aquela forma translúcida do ser, mas eu percebi que por mais transparente que ele fosse, dentro da sua transparência, eu vi que tinha algo relacionado ao azul, outra hora mudava para o vermelho, outra hora mudava para o lilás, oscilava no amarelo, voltava a ficar totalmente translúcido novamente, mas você enxergava que era uma pessoa material, porém totalmente translúcida. Em alguns momentos eu via até os ossos dele, que parecia ser feito de bronze, porque o que me veio na cabeça foi a cor do bronze mesmo, entendeu? A cor daquele metal envelhecido. Eu parei, pensei. A primeira coisa, eu olhei para o meu corpo para ver se estava acontecendo alguma coisa, né? Pelos costumes de experiências passadas, né? E quando eu vi, ele apontou a sua mão direita, abriu uma fenda, não foi uma porta, foi uma fenda. Ele pediu que eu atravessasse. Quando eu atravessei essa fenda, eu estava em um salão todo dourado. Aquele dourado polido. E ali eu vi 20 cadeiras grandes, com as costas bem altas. Cada cadeira, o encosto de cada cadeira deveria ter aproximadamente uns 30 metros de altura, porque cada um dos seres tem 10 metros de altura. Entenderam? 10 metros de altura. Então eu fiquei ali no meio, olhando para essas 20 cadeiras, vendo, por mais transparente, translúcido que eles são, eu via a materialidade do corpo deles. Por um momento assim, houve um silêncio muito grande da minha parte, porque a minha cabeça não ouviu mais nenhuma voz. Eu estava em um lugar totalmente isolado, e isso foi em carne e osso, tá? Eu estava descalço, de bermuda, sem camisa, e olhando para eles, tentando compreender quem eram, porque eu já vi muitos outros seres que se assemelhavam a eles, né? Na questão assim da translucidez. Alguns seres assim que parece que o corpo deles são feitos de vidro, entendeu? E você consegue ver um lado e você consegue enxergar o outro lado através do corpo desses seres, entendeu? Parece que são seres feitos de vidro ou feitos de algum processo biológico, como se fosse aquelas águas marinhas. Sabe a água marinha? Então, a água marinha é um ser vivo translúcido, como se fosse você olhar para uma água marinha, melhor comparação que eu tenho para dar no momento. Então, eu já vi seres desse tipo, né? Já fui em planetas onde tem esses seres. Então, a princípio, eu achei que seria a liderança, né, desses seres do nosso sistema mesmo, né? Não é sistema solar, do nosso sistema em questão de céu, né? Como eu já expliquei anteriormente. E acabou que não era. Eles se apresentaram, e quando eles se apresentaram de uma forma coletiva, ou seja, quando um fala, todos falam juntos, e as 20 vozes soam em uma única voz, mas você consegue ver
que são várias vozes falando a mesma coisa ao mesmo tempo. É como se fosse um eco, né, se dissipando no lugar. E toda vez que eles falavam assim, eu tremia muito. Mas eu sabia que aquela sensação ali era por eu estar na presença de seres muito, muito poderosos. Por quê? Porque antigamente, quando eu chegava perto de seres da alta primogenitude, geralmente a minha carne dissolvia, eu via os pedaços de carne soltar de mim, porque eles queriam me mostrar qual é a eficiência da dimensionalidade deles, né? Depois, até que o tempo, isso foi parando para me compreender e ter experiência própria. Então eu cheguei a um ponto de interpretar que eles estavam criando ali, de alguma forma, algum espaço dentre um tempo que eles criaram naquele momento, me posicionaram em uma região distante, que ao mesmo tempo eu tivesse a percepção de estar perto, para que eu não fosse afetado tanto com a presença deles, para que nenhum mal viesse me sobrevir, a ponto deles terem que me construir de novo, em todos os sentidos, né? Como já aconteceu outras vezes. E com isso, eu perguntei se onde eu estava anteriormente era o planeta deles, e se fosse, por que eu não via o Sol, a Lua, outros planetas? Aí foi quando eles me disseram, em uma única só voz, que eu estava em um dos ambientes de uma grande nave que tinha saído do sistema B para o sistema A, que é esse aqui. Ou seja, aquela galáxia paralela, aquele céu paralelo que é gêmeo a esse aqui. Gêmeo no bom sentido, né? Bom, eu vou falar aqui as coisas resumidas, mas eu tive que fazer antes esse resumo meio chato, né? Para que você entendesse o que eu estou dizendo aqui agora. Quando eu estava ontem deitado no gramado e senti o que senti, eu senti por causa das habilidades que me foram dadas e por causa da comunhão que eu tenho com o planeta. E antes que eu sentisse, o planeta sentiu primeiro do que eu. Na data de hoje, fiquei trêmulo o dia inteiro, entrava e saía do WhatsApp, assistia televisão, não tinha graça, acessei a internet, não tinha graça. Quando eu tentava andar, eu tinha que andar devagar porque minhas pernas estavam tremendo. Até que chegou ao ponto de eu abrir a porta e enxergar o que eu pensei ser um salto para um planeta, foi um salto para dentro de uma das ambientações da nave. Ou seja, a nave tem um complexo ecológico próprio. Eu já vi várias naves, igual uma que eu fui convidado, onde existia também um sistema todo biológico dentro da nave. Ela tinha um sistema natural dentro dela, porque esses seres, eles não tinham um planeta, não tinham um sistema solar, não tinham galáxias. Mas eles construíram essa gigantesca nave-mãe para sobreviver dentro delas. Eu até cheguei a falar de uma civilização sem planetas em um dos meus vídeos. Então, o mais próximo que eu vi, a primeira vez, foram eles. Essa grande nave, que tem um complexo biológico próprio, bioorgânico próprio, tem animais, tem florestas, mas foi a primeira vez que eu vi montanhas. Imagina você ir no mirante aí da sua cidade, no mirante, que é o ponto mais alto que você pode ter como privilégio para ver a sua cidade de cima. Então imagina isso dentro de uma nave. Então eu vi árvores que se assemelhavam com árvores do nosso sistema, né? Do nosso planeta. Eu vi animais
eu via pessoas, eu via cidades construídas dentro dessa própria nave. E que eu não sabia que era nave, que eu pensei em se tratar de um planeta. Então, quando eles me disseram isso, eu fiquei horrorizado, mas ao mesmo tempo conformado, porque um dia eu também tinha visto uma nave que se assemelhava, porém, em comparação a esse sistema que eu vi dessa nave, em comparação ao que eu vi daquela civilização sem planeta, aquela nave daquela civilização seria um Fusca, tá? E essa nave de hoje seria um Boeing 747 ou uma Airbus A380. Mais ou menos assim para você compreender. Eu não vi essa nave por fora, então foi irrelevante eu querer saber ou eu perguntar se era discoide, cilíndrica, trapezoidal, triangular. Não perguntei. Só que essa nave está aqui no nosso sistema solar, próximo ao planeta Nibiru, a uma distância assim, o eixo da nave ao planeta Nibiru daria aproximadamente 923 mil quilômetros de distância um do outro. Ela não está posicionada atrás do nosso Sol. O que está posicionado atrás do nosso Sol é aquela nave de 35 mil quilômetros que eu falei para vocês de largura. De altura ela tem 19 mil quilômetros, que é originária daquele sistema que eu falei, como esses são. Correto? Então, isso está mobilizando todas as civilizações que detêm o conhecimento de viagens interplanetárias. Inclusive, até o governo desse mundo, que explora há bastante tempo, né, o espaço, desde 1978, quando a primeira nave foi lançada a primeira vez, até o governo desse mundo, em cooperação com outras civilizações benéficas e outros seres maléficos, tiveram que se apresentar perante esses seres. Correto? Só que eu não vi nenhum desses seres apresentar. Nesse salão que eu estava hoje, ele não tinha ninguém a não ser eu, que acredito ao mesmo tempo não estar ali. Acredito que a percepção de estar ali, na verdade eu estava em um lugar criado por eles, para que a presença deles não viesse me maltratar. Correto? Bom, a gente não tem liberdade com quem a gente não conhece, não é verdade? Mas por que eu fui chamado ali? Por que eu abri a porta do meu quarto e com um só passo eu estava dentro de uma nave que está a mais de... Eu não vou nem saber precisar falar a distância, tá? Mas vamos dizer 1,4 milhões de quilômetros. Por que eu fui ali como se eu estivesse saindo do quarto para a sala e estava a uma distância estarrecedora? Primeiro, o meu corpo físico foi preparado para isso. A minha biologia celular foi preparada para isso. A energia que flui dos átomos do meu corpo foi preparada para isso, através da equação e da arquitetura divina, correto? Se não fosse, eu não estaria lá na presença deles, né? Porque seria impossível resistir, a não ser que eles criassem isso que eu acho que eles criaram, tá? Não estou dizendo que eles criaram, é o que eu acho em base da experiência que eu tenho de 12 anos e 10 meses, né? Que vai fazer 10 meses, semana que vem agora, dia 20. A cada dia 20 de cada mês
corresponde ao mês, né? Então eu costumo dizer que cada mês eu faço um mês de vida na presença deles, né? Que vai no dia 20 e no dia 23. O dia 20, quando aconteceu no dia 20 de agosto de 2007, e no dia 23 de agosto de 2007, quando eu fui levado a primeira vez para fora do planeta. Então, eu sempre fico atento quanto a essas datas, né? Não tem como esquecer, na verdade. Então, vamos dizer que eu estava ali, como eu estava mesmo, né? Mas, porém, eles neutralizaram toda a dimensionalidade deles e toda a presença deles. Então, eles se esvaziaram deles mesmos para que eu pudesse estar ali. Ou eles criaram uma dimensão entre nós para que eu não fosse afetado por ela. Mas eu podia caminhar como eu caminhei naquele salão de um lado para o outro. Eu fiquei admirado com o polimento daquelas paredes, daquele piso, daquelas cadeiras, com a costa, né, de encosto ali de 30 metros de altura. Então, como são seres que têm 10 metros de altura, você imagina o tamanho da cadeira deles, né? Eles estavam acima de mim. O pé das cadeiras estavam em plataformas acima de mim. Seria o mesmo que você estar dentro de um estádio de futebol, como por exemplo o Mineirão, aqui em Minas Gerais, né? Imagine eu ali no meio do campo do Mineirão, olhando para toda a arquibancada. O que faz o teto da plataforma do Mineirão, a partir dali começava o pé das cadeiras. Deu para vocês mais ou menos entender? Quem foi em estádio de futebol, é só você imaginar você no meio do campo, olhando para a última arquibancada, você vai ver o teto, né, daquele estádio. Acima do teto do estádio é você imaginar uma cadeira gigante. Então você tem uma visão privilegiada, olhando de baixo para cima de todo mundo que está sentado lá. E eles, aqueles 20, a mesma coisa, olhando para baixo e vendo, né, um anão de 1,73 m. Eu perguntei o motivo de eu estar ali. Por que eu estava ali? E se eu estava ali como eu estava com eles, eu estava onde? Aí foi onde eles me disseram que eles estavam na fronteira que separa o nosso sistema solar do outro sistema solar. Então eles estavam no começo do nosso sistema solar. Correto? Eu perguntei, vocês são daqui? Deste céu, dessa dimensão e densidade? Eles me disseram que não. Que eles são seres da mais pura hierarquia, da primogenitude, partido do mesmo lugar onde os primeiros vieram para se identificar e se revelar para esses seres que estão aqui. Que foi aquele dia que eu comentei com vocês sobre essa nave que está posicionada à retaguarda do nosso Sol. Correto? Eu perguntei para eles qual que era o motivo deles estarem aqui, né? E por que vieram. Eu não usei o termo por que vieram de tão longe, porque o espaço-tempo para eles não é nada. Eles podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, basta eles quererem, né? Porque eles não vivem à base do tempo. O tempo para eles não significa nada. Eu não sei a história dessa civilização. Não houve o compartilhamento da história deles comigo, correto? Mas o pouco que eu perguntei, eu escrevi nesse texto aí que você já cansou de ler enquanto me ouve. E esses números que eu passei, da grandiosidade, da distância, do nosso céu, por assim dizer, né? Que eu vou chamar de imensa galáxia, esse céu. Até eles
é esses números de distância aí que nem eu sei pronunciar, mas que me foi falado por eles. Então tudo que eu ouço deles não tem como esquecer. Por isso que eu consigo falar quantas vezes for necessário. Então eu perguntei de qual galáxia eles eram no segundo céu. Eu perguntei qual que era o nome do sistema deles. Eles me falaram em base da linguística deles. Aquilo ficou arquivado em mim. Agora que eu voltei, eu pude interpretar a matriz divina deles e eu estou horrorizado, estou fazendo o possível e o impossível para gravar esse áudio. Por isso que eu fiz aquele rodeio no início do áudio, porque eu estava assimilando o que eu poderia falar ou não. Tanto é que se eu não conseguisse falar, eu ia cancelar o áudio. Então eu cheguei, peguei uma folha de papel, anotei a equação da centelha e da matriz divina deles. Por mais que foram 20 ali, ao mesmo tempo eles são um, porque a matriz deles são iguais. A matriz de todo primogênito é igual à da sua civilização respectiva no geral. É uma equação única. Por isso que eles têm o pensamento coletivo e nós e outras civilizações em desenvolvimento não. Correto? Por isso que eu disse para vocês que o pensamento ele tem que ser individual e particular e a aceitação tem que ser coletiva. Lembrando que aqui não tem como você ter um pensamento coletivo porque as ideias serão diferentes uma das outras, né? Não haverá concordância. Então por isso que você tem que ser particular e você tem que participar da cooperação coletiva. Ou seja, saber ouvir e respeitar aquilo que está sendo dito, que é impossível também para nós, né? Eu aprendi, por isso que eu sei ouvir e sei respeitar, né? E aquilo que eu não concordo, eu vou contra, porque é o meu direito. Então, eu peguei essa folha de papel, anotei a matriz. Eu não vou mostrar para vocês porque é uma equação totalmente diferente daquilo que vocês possam ter visto um dia na vida, né? E eu anotei a equação divina deles, usei a equação interpretativa para poder entrar naquilo que eu já falei, que é desfragmentar cada letra do alfabeto deles dentro dessa equação, trazendo para a minha matriz divina, para que ela diga para mim qual letra da minha linguagem fonética é. Se é A, se é B, se é Z, se é R, se é Y, não interessa. E aí eu cheguei a esses nomes aí que você está vendo aí, que nem eu no momento consigo pronunciar. Então a galáxia dele, a galáxia que eles vieram é essa, que tá aí o nome que nem eu sei ler, tá? O sistema solar é esse, correto? E o H com grau aí, H com grau 8, é isso mesmo, tá? Da interpretação. A tipologia é essa aí, então nem eu nem você vai conseguir ler com facilidade a verdadeira pronúncia, mesmo trazendo para nossa fonética da nossa linguagem nativa. Vai ser impossível, mas traduzindo é isso aí, correto? Agora, se eu for falar para vocês como é de fato o nome do sistema solar na linguagem deles, todos os aparelhos aqui de casa aqui, mais esse celular, que acho que é o 19º só esse ano. Esse é o 19º aparelho que eu compro só esse ano, eu acho. Vai tudo embora, vai tudo derreter. Por quê? Porque quando você fala o nome deles como realmente é, quando você fala tudo sobre eles como realmente é, o campo da matriz da energia equacional da nossa relação em que vivemos aqui não suporta. Por isso que acontecem fenômenos terríveis,
Então, por isso que eu tive que aprender com Zamaniel, com a própria Agnachete, com as altas lideranças da primogenitude, essa interpretação. Se eu pronunciar o verdadeiro nome de Agnachete aqui, essa casa vai para baixo. Se eu pronunciar o verdadeiro nome de Atilio, tudo aqui é destruído. E é verdade, não é mentira não. Então, quando você pronuncia o nome verdadeiro deles, toda a energia do lugar, ela se revolta. Porque o campo de energia deles, que eu trato como dimensão e densidade, é superior a esse. E o que é superior destrói. E aí é muito complicado. Então, por isso que quando eu aprendi a somar essa equação, eu descobri que o nome que eu poderia dar àquela que me escolheu, aqueles que me escolheram, seria de Agnachete, Zamaniel, Arnetoliel, Atilio, Mereconoab, Cariabá, Ácar, tá entendendo? Caru e outros tantos que eu já conheci e muito menos falei com vocês, né? Outros nomes eu ainda nem sonhei em dizer para vocês, mesmo reconfigurando eles na nossa linguagem, né? Não tem como, porque é muitas pessoas que eu já vi por aí no espaço afora, é muitos planetas que eu já fui, muitas experiências que eu tive, que não vai ter como contar nem até 2036, correto? Então, gente, o motivo que eles me disseram por estar aqui é porque existe o interesse de conhecer esse outro lado aqui. Da mesma forma que foi aberta a visita ao lado deles, tá? Não sei se essa seria a palavra correta de dizer não, mas o que está vindo na minha cabeça agora é isso. Então, eles lá ficaram privados daqui e foram conservados da guerra que houve aqui, como eu já narrei para vocês trocentas vezes. Nós aqui não tínhamos nem ciência de que aquilo lá existia, que o outro lado existia. Correto? Então, cada céu foi construído em par. Cada céu foi construído em par. E mesmo sendo par, é um só. Seria essa carcaça que você tem chamada corpo humano e aquilo de mais sublime que existe em você. Então, são duas pessoas em uma só, mas são pessoas distintas. A mesma coisa são esses céus, né? Então, recentemente, que os seres daqui e os seres de lá descobriram que cada céu é 2 em 1, ou seja, foram criados em pares. Então os seres daqui já estão indo para lá, os de lá já estão vindo aqui. E os primeiros o primeiro que veio aqui são esses seres que eu contei para vocês. Na época eu escrevi mais, foi lá no Facebook, falei aqui no WhatsApp, não me lembro se eu deixei compartilhar isso, mas foi dessa nave de 35 mil quilômetros que eu falei para vocês, né? Então, esses seres de hoje que estão aqui são do mesmo lugar, porém de um sistema solar diferente, de uma galáxia diferente. Aqui essa primeira nave mas ambos são da alta primogenitude. Então você consegue imaginar como serão os seres que existem lá? Qual é a forma física? Qual é a história deles? Apesar do outro lado nunca ter tido guerra, como o segundo céu aqui, acima de nós nunca houve guerra também, né? Então, se você parar para pensar, você vai começar a ficar doido, né? Você vai começar a enlouquecer, porque é muita coisa. Então por isso que eu falei para vocês que tem muita coisa que eu não posso dizer, porque vai confundir a cabeça de muitos. Outras eu prefiro nem querer saber,
por causa que só eu sei como é que eu fico quando eu fico sabendo das coisas relacionado a eles, que é o que me importa. Então, é por isso que tem que tomar cuidado. É por isso que eu sempre disse para vocês que esses seres, né, esses homens e mulheres do espaço, independente de estarem na quarta ou na milésima dimensão, não são brincadeira. Não é um fantoche que você coloca na mão para brincar e usar o nome deles em vão. Mesmo que seja um nome supérfluo, que é um nome que você pode falar ou às vezes abusar, debochar, que seja, fica a seu critério. Mas para mim que conheço eles, sei que com eles tenho que andar em retidão, como também tenho que andar com retidão perante a minha própria espécie. Por isso que eu sou honesto em tudo que eu faço. Por isso que eu sou verdadeiro em tudo que eu faço. Porque tem que ser assim. Tem que ser assim. E eles me disseram que o motivo deles estarem aqui é para compartilhamento entre espécies. E que agora que eles foram informados através dessa quebra dessa parede dimensional, eles estarão chegando aqui jamais, preste atenção, para resgatar qualquer um de nós. Mesmo porque nem se eles quiserem adotar um de nós, não tem como. Porque não compete. Compete aos daqui e não compete aos de lá. Correto? E esse processo de adoção já foi feito, como eu já expliquei para vocês, né? Mas eles querem assistir a mudança que não só esse sistema solar está sofrendo e sofrerá, como a de outros sistemas que estão em uma situação muito pior do que a nossa. Tem planetas aí completamente devastados por armas nucleares. Aquilo que você assiste em filme que fala sobre destruição nuclear, onde as pessoas têm que sobreviver, tem planetas que estão no mesmo estágio. E lá não é coisa de Hollywood, que eles nem sabem o que é isso. Lá é uma outra cultura, lá é uma outra história, lá é um outro problema. Então esses seres, no céu deles, eles não tiveram guerra, só aqui que teve. Lá a primeira e a oitava geração não se guerrearam. Aqui a primeira e a oitava se guerrearam, partindo da oitava geração, conforme eu já expliquei. E eles conhecem já tudo que existe aqui. E os daqui já conhecem tudo que existe lá, porque são pessoas, né, com habilidades de uma grandiosidade ímpar, que eu não vou ter como explicar aqui para vocês. Eu sei explicar para mim, mas no áudio não dá. Porque senão levaria horas, teria que voltar em vários aspectos que eu falei para tentar explicar e tiraria muito tempo. Então, gente, os daqui já sabem tudo de lá, os de lá já sabem tudo daqui. Toda a história que aconteceu aqui da primeira à quarta última guerra, eles já estão a par de tudo isso. Têm o conhecimento como se eles tivessem presenciado, como se fossem real no momento para eles. Então, tudo já foi compartilhado. E agora, eles querem ver como será o fim que se tornará o começo de tudo isso. Então essa nave, tanto essa que está posicionada na fronteira do nosso sistema solar, vou usar o termo fronteira, tá, para você entender. Porque como o sistema ele é circular, ele é esférico, não tem como dizer onde é o começo e nem o fim. Porque onde é o fim pode ser o começo e onde é o começo pode ser o final dele. Então, você pega uma moeda e coloca na sua mão, você vai dizer onde ela começa, onde ela termina? Impossível.
não é verdade? Porque ela é circular. Ela é circunflexa. Então ela não tem início e não tem fim. A mesma coisa é um sistema solar. A representatividade da criação em sistemas solares é essa. Por isso que o Sol, ele está no centro. Por isso. O único lugar que eu conheci onde o Sol não é o centro é Grempec, onde tem 3 planetas e cada planeta tem seu Sol. E é o seu Sol que dá a volta ao redor do planeta, não o planeta dá a volta ao redor do Sol, conforme eu já expliquei. Mas isso é uma outra coisa, porque em cada galáxia tem que ter um Grempec, como em cada galáxia tem que ter o seu sistema solar Nírio, correto? E eu já dei uma pincelada sobre isso também. Então, gente, essa nave que está atrás do nosso Sol e essa nave que chegou aqui hoje, elas irão permanecer aqui e não serão objetos de salvação de ninguém, nem se apresentarão no céu, nada disso. Eles estão aqui como testemunhas do que vai acontecer com o nosso planeta, do que vai acontecer com Marte, do que vai acontecer. Então, eles irão ver e testemunhar aquelas cidadelas que vieram da parte de outras civilizações para sim tirar as pessoas que eles escolheram, não é que o Carlos escolheu, mas que eles escolheram por consequência do impacto de Nibiru e por consequência do que vai acontecer com a Terra, que eu chamo de Eleap, porque o nome dela traduzido é Eleap, por isso que para mim sempre será Eleap, em um nome mais simplificado. É por isso que tanto Eleap nos expulsará daqui, como as catástrofes que estão por vir. Então, por isso que no início do áudio eu fiz um comentário longo, mas para explicar como deve ser a relação nossa com o planeta. A minha relação é aquela que eu falei, que eu não vou aqui repetir. Então eu me relaciono daquela forma, sou correspondido, não peço para nenhuma mulher, nenhum homem do espaço vir a mim. Eles vêm porque eles sabem quem eu sou, sabem que podem contar comigo para o que eles precisarem, mas eles não precisam de mim para nada. Para nada. Nem eu preciso deles para nada. Porque eles me ensinaram a ser autossuficiente. Eles me ensinaram, de um modo geral, a materializar os meus desejos e fazê-los tornar verdade, realidade. Por isso que eu tenho que tomar cuidado quando eu penso. Porque quando eu penso, é questão de minutos para tardar questão de um dia para materializar aquele meu sonho. A única coisa que eu não posso fazer, porque se eu fizer, sou severamente punido, é eu olhar para uma mulher, ou se eu fosse homossexual, olhar para um homem, ou se eu fosse bissexual e olhar para um travesti, seria eu olhar para a mulher, ou na condição homossexual para um homem, ou na condição de bissexual para um travesti, e desejar que tais pessoas se apaixonassem por mim. Ou querer ter posse daquela relação. Se eu fizer isso, sou severamente punido. E eu sei a punição que é. Por isso que eu ensinei para vocês que você não pode materializar seus sonhos em cima dos sonhos de outra pessoa.
Você não pode materializar o seu desejo infringindo o livre arbítrio de outra pessoa. Então, como sou heterossexual, eu não posso olhar para uma mulher e usar um código, um sigilo, para poder fazer ela se apaixonar por mim, para fazer ela realizar as minhas fantasias sexuais. Eu não posso, porque se eu fizer, sou severamente punido. Mas eu posso olhar para o carro de alto padrão de luxo que ainda é protótipo e desejar que aquela empresa entre em contato comigo para que eu experimente aquele protótipo. E é questão de um dia a empresa entre em contato comigo. Eu posso olhar para aquele prédio que está sendo construído agora, seja da Líder, da Caparaó, da Concreto, seja qualquer construtora, e desejar que aquele apartamento lá da cobertura será meu. Então eu quero mudar novamente. Então eu posso fazer isso. Eu posso desejar rever uma pessoa que há muito tempo eu não vejo. Pode também. Porque quando parte esse desejo, quer dizer que aquela pessoa também está pensando, que é totalmente diferente de uma paixão, de uma relação sexual, de um namoro, de um casamento. Nada a ver, tá? Então tudo que envolve a materialidade do fato, somos livres para pensar, desejar e conquistar. A partir do momento que isso vai infligir o livre-arbítrio de outrem, onde você supostamente vai manipular aquele conceito, é totalmente errado, por isso que não funciona. No meu caso, como eu recebi muitas instruções, eu posso hoje olhar para qualquer mulher e desejar que ela me deseje. É na hora. Acontece na hora. Na hora. Sem problema algum. Só que eu pagarei um preço muito alto por isso. Correto? Há essa diferença. Então nunca inflinja o livre-arbítrio de outra pessoa. Aquele negócio que você já viu aí pregado nos postes de luz ou no outdoor, dizendo que traz a pessoa amada em 7 dias, é tudo balela, tudo mentira. Ali você pode até ir consultar a cartomante, ou seja lá o que for, e aquela pessoa que você gosta pode até vir, mas não veio por causa da cartomante, veio porque você pensou. Então você atraiu aquela pessoa que um dia já foi sua. Agora, coar café na calcinha, coar café na cueca, achando que aquela pessoa vai ficar convencida por causa de um termo de feitiçaria, de bruxaria, de qualquer outra ia que você queira mencionar, isso aí é tudo balela. Isso é tudo mentira. Né? É tudo mentira. Então, existe essa diferença. Existe porque ela é real. Então eu tenho que tomar cuidado com o meu pensamento. Porque tudo que eu desejo, eu tenho na hora. E tudo que eu desejo para as pessoas, desde que aquilo não venha prejudicar ela, acontece. Por quê? Porque eles me ensinaram a ser totalmente dependente de mim mesmo. Nunca dependente de outra pessoa. Eles me deram independência de qualquer coisa para me tornar dependente de mim mesmo. Por isso que eu incentivo a todas as pessoas a descobrir o Deus ou a deusa com D maiúsculo que ela é. Porque quando você descobrir, e isso você tem que descobrir sozinho, você vai dar os primeiros passos. Você só não pode retroceder. Você tem que avançar. Aí você vai compreender tudo que eu tenho falado nesses últimos 4 anos. Então por isso que eu olho para homens e mulheres do espaço e vejo eles como
os meus colegas de primeira classe, porque o único amigo que eu tenho sou eu. Eu olho para esses homens e mulheres do espaço, independentemente da hierarquia, eu não vejo eles como deuses, não como meu Deus, porque o meu verdadeiro Deus está dentro de mim. É o que me forja, é o que me faz. Igual eu disse para muitas pessoas uma vez, e isso ajudou muitas pessoas. As pessoas ficam olhando para o céu, fica querendo ver nave descer, fica querendo contato com esses homens e mulheres do espaço. Essas pessoas chegam até o estado de auto se culparem, né? Será que eu estou errado? Será que eu não mereço? Por que a Guinachete nunca veio falar comigo? Por que fulano de tal nunca veio falar comigo? Vocês têm que parar com isso. Quantas e quantas vezes você tem que entender que se nenhum homem, nenhuma mulher do espaço veio até você, não seja porque você não seja digno deles, seja porque eles não são dignos de você. E quando eu falei isso, muitas pessoas entenderam e compreenderam. Então por isso que você não pode se apegar ao que você não conhece. Eles são homens e mulheres de outros planetas. Têm suas esposas, seus filhos, seu status naquela sociedade, vivem da maneira que eles vivem, têm uma cultura própria, respeitam uma lei chamada Asto, que é universal, são apenas viajantes que cruzam um lugar ao outro, que visitam mundos como o nosso. Então, o dia que você tiver o privilégio de sozinho ser contemplado com um desses seres, seja ele quem for, olha para ele, diga que ele é bem-vindo, conversa com ele de igual para igual, não se submeta à beleza dele ou à feiura dele, não submeta-se à tecnologia dele, ao sistema dimensional e de densidade dele, não faça isso. Veja ele de igual para igual. Tá entendendo? De igual para igual. Porque independente da característica física, independente de qualquer coisa, ambas as espécies têm que se respeitar. Tem que se respeitar. Então, olhe ele com respeito, que ele vai te respeitar. O respeito vindo deles é coisa que nem comenta. É perfeição pura. Eu é quem sou falho. Então, fique todo mundo ciente que uma nova raça muito avançada está na fronteira do nosso sistema solar. Vai ficar aqui até a libertação desse sistema. A libertação só envolve Marte e Eleap mesmo, só. Os outros planetas não tem esse problema, como eu já expliquei nos meus áudios. 10 anos para eles não é nada, porque eles não têm tempo nem espaço. Por isso que são eternos. Então, o pouco que eu pude entender e traduzir deles, eu deixo aí nesse texto aí para vocês aí, pequeno. Era só a notícia que eu tinha para dar. Qualquer outra coisa que vier, eu vou falar para vocês, mas eu achei necessário contar isso para vocês. Não ia gravar áudio hoje, mas está aí essa nova novidade e está aí, mais uma vez, uma direção, um direcional para você entender o significado da sua vida, o propósito dela, onde você vai correr atrás, vai buscar através dos seus próprios princípios. Um abraço a todos vocês, uma boa noite. Amanhã, sábado, é o último dia da semana, então um ótimo final de semana para todo mundo. Domingo, primeiro dia da semana, um ótimo início de semana para todo mundo. Beleza?